falando sobre suspensão do Fusca e as suas particularidades. Por exemplo, essa aqui é uma suspensão com embuchamento. Então você tem a manga, a ponta de eixo, né? Aí você vai ter uma arruelinha dessa aqui. Essa aqui está estourada, vai ser substituída. Que vai ali. Aí você vai ter que ter ainda uma outra chapinha aqui, que vai uma cortiça aqui dentro. E aí você tem o pino né, o central, o pino vertical, né, do embuchamento vertical, que compõe esse aqui e essas duas buchas aqui de bronze. Então você vai ter isso aí tudo numa situação assim. Aí depois, para fazer a cambagem, sim, Fusca embuchamento tem cambagem. Aí vai esse monte de arruelas aqui. Esse monte de arruelas aqui, que eles vão ficar um pouco aqui dentro e um pouco aqui. E são 10, né? 10 em cima, 10 embaixo. Só que aí tem uma outra questão, que às vezes você faz o cálculo das 10 certinho ali da cambagem, que ela é para você fazer a cambagem, você tem que ter a medida dos braços. Aí, para você ter essa medida, você tem que achar essa diferença aqui, ó. Você pode usar uma régua e achar essa diferença, esse espacinho que tem aí. Você vai medir ele, né, ver aí quanto é que deu. Aí vamos supor que deu lá 5 milímetros. O que acontece? 5 milímetros, se eu me lembrar bem, você vai ter que colocar 5 arruelas por dentro e 5 por fora. Então você vai ter 5 arruelas aqui e 5 arruelas aqui, para você deixar a cambagem do Fusca aí no que pede o manual. Porém acontece o seguinte, esses pinos aqui eles já não são mais novos, já são pinos usados não, mas eles são no mercado paralelo, né? Então não é original. Então o que acaba acontecendo? Você tem aí um tamanho nisso aqui. Pode ser, como que eu vou dizer? Isso aqui pode ser um pouquinho mais largo, pode ser um pouquinho mais fino e um pouquinho mais grosso. Por exemplo, ó, esse aqui é de um outro embuchamento aí. Vamos ver se eu consigo. Olha, esse aqui já dá uma impressão de ser um pouquinho mais grosso. Essa ponta aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar assim. Ver se aparece, se fica nítido a diferença. Olha aí, ó. Aí o que acontece? Às vezes você vai colocar esse pino aqui. E aí você vai passar o parafuso aqui para você poder regular, né? Que a hora que você vai fazer esse movimento, ele vai fazer assim e assim, né? Devido a esse rasgo aqui. Só que às vezes, mesmo ele chegando no final aqui, o que acontece? Você vai perceber a folga aqui. Então você jamais vai colocar arruelas a mais aqui, porque senão se você não tiver aí nenhum embasamento, além do que o manual pede, que por exemplo, que nem eu tinha falado, se for 5 milímetros lá, aquela medida, serão 5 arruelas por dentro e 5 por fora. Se for 6, já muda, 7 muda e assim por diante. Então aí tem que se basear lá no que vai dizer a medida lá e a tabela. Aí você tem que ter uma tabela para ver isso aí. Só que daí o que acontece? Como isso aqui ele pode ser mais fino, mais grosso,
E quando ele é mais fino, você se obriga a colocar umas arruelas a mais aqui. Por quê? Porque senão ele vai, você não vai conseguir tirar a folga daqui, do embuchamento horizontal. E aí você vai ficar com uma folga aqui. E daí se você for em algum lugar, os caras vão dizer, não, tem que fazer um embuchamento vertical. Mas aí você acabou de fazer, tá tudo certo, é só uma questão de colocar 2 ou 3 arruelas aqui para compensar. Do lado do pino aqui, certo? Aí você vai colocar e ele vai prender, que daí vai dar certo aqui. Então, você não mexendo aqui, na parte de dentro ali, que é dos braços oscilantes ali da suspensão, a cambagem se mantém, certo? Então, porque esses pinos aqui eu já vi eles de várias medidas. Então aí quem está mexendo aí que vai ver aí qual que é a dificuldade e tentar resolver. Essa bucha de bronze aqui, o que acontece? Ela, se olhar ali dentro, vai ver que ela tem umas marcas. E essas marcas são devido ao alargador de bucha de bronze que foi passado aqui para poder entrar esse pino aqui. Porque a hora que você prensa ela aqui, esse pino não desce. E se você pedir por favor, ele não vai descer também. Então aí você passa o alargador na medida para que ele passe não tão frouxo, mas também não tão apertado. Aí você tem que tirar as medidas reais aí, certo? E aí fazer ele descer. Às vezes ele vai de boinha, às vezes não. Aí vai prensar e tal. Aí como tem sujeira também aqui, porque eu tenho que limpar melhor isso daqui para a hora da montagem. Então é isso. Então o que compõe aí os embuchamentos vertical é esse pino, essa arruela, essa chapinha, tem uma cortiça, tá? Isso aqui é o que vai compor o embuchamento vertical. Aí o horizontal são essas buchas. Aqui geralmente tem bucha ou rolamento. Cada situação é uma situação que vai entrar aqui dentro. Vai entrar aqui dentro que isso aqui ele vai entrar aqui no chamado telefone do Fusca. Aí, ó. Aí geralmente esse buraco aqui a gente deixa ele aqui pro lado da graxeta aqui. Então aí para facilitar. E as arruelas você vai colocar aqui. Dividir elas aí e tal. Se precisar de mais, você pode até colocar uma ousada para compensar a folga do lado daqui, para poder dar certo. Porque isso aqui tem diferença de tamanho e etc, que eu já tinha falado. Tá, uma outra coisa que às vezes você vai precisar fazer também, às vezes é colocar aqui, entre essa tampa aqui e a cortiça, você colocar umas arruelas. Por exemplo, esse embuchamento aqui ele já estava com 2. Ele estava com 2. E mais a cortiça, para poder tirar a folga. Então é assim que você vai conseguir tirar a folga desse tipo aqui de suspensão. Olha aí, ó. Daí ele vem aqui dentro assim, ó, já tem um cortezinho aqui. E também não é tão fácil de colocar. Não é impossível, mas também não é tão fácil. Ele vai entrar aqui dentro aqui, ó. Aí ele fica mais ou menos assim. Então essa suspensão aqui requer mais graxa nesses 2 bicos aqui. Então é uma suspensão muito cheia de coisa para mexer, né? Ela é bastante cheia de regulagens aí. Então aí você tem que medir lá, igual isso eu tinha mostrado aí anterior. E aí vem e separa essas arruelas aí. São 10 aqui e 10 aqui. Mas aí por fora você pode colocar um pouco mais para compensar esse ajuste do pino aqui, ó. Isso aqui é devido à suspensão ser embuchamento. E aqui eu tenho uma outra suspensão que ela tem uma outra particularidade, que é com pivô. Para quem não conhece, ele é um pivô prensado aqui na manga. Tá tudo sujo porque você vai ter que limpar. E daí eu queria mostrar aí para quem não conhece as diferenças. O que acontece? Ele é um pivô prensado aqui, ó.
e na manga. E aí o que acontece? Ó, ele vem, você parafusa ele aqui, tá pronto. E então assim, no caso de fazer no caso de fazer aí uma troca, que foi o que aconteceu aqui, então veja bem, você vai tirar de lá. Tá faltando aí os feixes de mola, porque aonde passa o mol suíno ele arranca tudo, né? Detona as coisas. Então possivelmente a gente vai estar devolvendo aí os feixes de mola certinho pro carro. Mas enfim, isso aí não é a diferença. Bom, já que a gente está falando disso, aqui são 10. Aí tem as fininhas aqui, né? São 10 no total. E no do 1300 são 6. Então aí a diferença é aí. Mas aqui não está completo porque a mão suína passou aí e levou os feixes embora. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, aqui nessa parte de cima da manga, aqui ó. Então lá naquele Fusca lá, naquela tipo de suspensão, você vai fazer a sua cambagem nas arruelas e tem que tirar lá a medida, né, do braço da suspensão, do braço aqui, né, você coloca a reguinha ali e vai ver a diferença, né? Esse aqui não precisa. Só que em compensação, para você fazer uma intervenção aqui de trocar um pivô, alguma coisa, você tem que desmontar. Na outra você não precisa. Então uma precisa, outra não precisa. E o que aconteceu? E aí você tem essa peça aqui, que ela vai aqui, ó. E ela é meio deslocada aqui, ó. Então por aqui você consegue fazer o ajuste. Ó, conforme você vai rodando, você vai conseguir fazer o ajuste aí da cambagem. Pois é, o Fusca tem cambagem. Olha aí, aí você vai colocar mais pra lá, mais pra cá, e o jeito que você achar que deve aí, e de acordo com a lógica que você vai usar, certo? Então é isso aí. E aqui, como eu já mostrei algumas vezes, tem a folga lá do embuchamento no pivô. Para quem viu os vídeos aí, tem a folga aí no pivô. No pivô não, no pino, no embuchamento vertical da suspensão de embuchamento. E eu acho que deve ter algum vídeo também de folga na suspensão no horizontal, tá? Esse aqui é um tipo de problema que deu no pivô. Então isso aqui ele é montado assim, certo? E antes que alguém comece a implicar, tá no chão, mas isso aqui vai ser lavado. Eu só tô dando uma explicação do que foi que aconteceu e as diferenças de uma suspensão para outra. Então isso aqui vai ser tudo revisado ainda. Então o que aconteceu? Esse pivô ele estourou, olha aí, e ele trabalha assim, ele trabalha paralelo com a roda. E aí o que aconteceu? Olha lá, ó, ele morreu, fim da linha. Então na hora de montar ele deve ser montado assim também. Aí tem aqui tem as marquinhas, tá sujo aqui, eu vou ter que limpar. Tem as marquinhas aí, com certeza tem as marquinhas. Ou aqui, olha lá, tem umas marquinhas aí, ó. Vamos ver se aparece aí. E aí coincide aqui as marquinhas para não ter problema. Ó, tem um outro corte aqui também, para não montar errado, mas isso aqui é montado paralelo com o pneu assim. Então como isso aqui deu muita folga, ó, a situação tá isso aqui. Então já era. E isso aqui ele entra aqui dentro. E aí é onde você vai conseguir fazer a cambagem. Então tem algumas diferenças entre as duas suspensões, como eu tô com os dois modelos aqui. E esse aqui, e esse veículo aqui, ele é com disco. Então eu achei que seria legal mostrar. Então a diferença tá aí. Só que para trocar os pivôs você tem que fazer esse desmantelo aí, ó. Porque tem que prensar e tal. E ali na outra suspensão tem as suas
as suas diferenças, ó. Você só vai tirar aqui e aqui você não precisa mexer, ó. Aí os feixes dessas aí estão todos aí, ó, certinho, porque eu já resolvi. E aqui, né? E aí o braço aqui tá lá. Então por isso que eu não montei aqui ainda. Então, e tem uma diferença também, que é o seguinte, ó. Então você pode achar que de repente você vai soltar esses 4 parafusos aqui, né? E daí vai tirar e colocar a suspensão de 10 de como que eu vou dizer? De disco aqui, né? E tal. Só que não. E só que não por quê? Porque aqui, ó, eu não sei se vai aparecer, mas essas medidas desses parafusos aqui são diferentes. Porque o cabeçote aqui, ó, ele é diferente. Então acaba que não vai dar certo. Tá? Então seria interessante se fosse intercambiável, mas não é. E daí aqui tem essa chapa aqui, que é onde você regula o batente da caixa de direção aí para ela não estressar demais. Que no caso do outro lá, ele bate no telefone. E aqui não, aqui tem que ter isso aqui para poder limitar, né, o limitador de giro aí, certo? Ó, esse outro lado aqui também tá estourado, ele já tá, abriu o bico. Então aí para quem tá vendo aí, ó, montado, que esse lado aqui eu não desmontei ainda. Então ele é assim, ó, ele é diferente, ele é todo um sistema diferente. E aqui você já não engraxa mais, aqui já não vai mais graxa, porque vai pivô, né? Então você tem um bico aqui e um bico aqui em cima. Então você tem, nessa suspensão que você tem 4, na outra você tem 8. Então a diferença das suspensões são essas daí. E nesse caso aqui já é com disco, uma suspensão com disco e não mais tambor. Se bem que tem desse modelo aqui com tambor, mas essa aqui em questão é disco. Então a suspensão de embuchamento, que geralmente é dos 1300 e eu acho que alguns 1500, mas eu não tenho certeza agora no momento, são isso, muitas pecinhas que compõem, muitas pecinhas para dar desgaste. E ali, naquele tipo de suspensão lá, você trocou os pivôs, trocou os dois, são 4 no total, 2 cada lado, tá pronto. E aqui não, aqui você precisa de ter um alargador para abrir essas buchas depois que elas estão prensadas aí. Aí você precisa montar isso aqui para colocar aqui. Aí você precisa colocar essa tampinha aqui junto. Isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Tem mais o outro ali, tem mais outra peça, tem mais isso aqui que vai aqui. Então você tem uma porçãozinha de coisa que você tem que montar aí, ó. E ainda tem uma outra questão. Lá, se você montar o pivô errado, se bem que tem as marcas, né? Lá tem as marcação, mas se você montar errado aí paciência. Mas o que acontece? Aqui você ainda corre o risco ainda de repente ficar muito apertado e aí fica duro o volante e tal. Por quê? Porque isso aqui ainda tem as medidas, então isso aqui ainda você tem que é mais trabalhoso você lidar com esse tipo de coisa aqui, porque às vezes você tem que desmontar algumas vezes, dar uma lixadinha, dar uma arrumadinha e uma porçãozinha de coisa. Por exemplo, aqui trabalhou com muita folga e uma folga grande, ó. E aí acabou detonando essa arruela. E para achar isso aqui eu já vi que não é fácil, tanto é que tá aí sem montar ainda devido a isso, porque eu já liguei em alguns lugares, novo não tem, então é isso aí. Então a gente fica aí refém, né, até achar. Então isso aqui é um sistema bem primitivo, foi o primeiro que apareceu no Fusca aí, e é bem complicadinho para você fazer a montagem. Não que seja complicado, é que é muita coisinha, né? Aí você tem aqui essa aqui é a cortiça que vai aqui dentro. Olha lá. E aí você ainda tem ainda esse aqui, ó, é com um sistema de rolamento, ó, que vai aqui dentro.
tá? Ele vai aqui dentro e daí depois você ainda vai o pino aqui ainda. Então esse aqui é montado assim, né? E ainda é um sisteminha mais diferente aí, tem as suas particularidades. O outro lá, apesar de que você tem que desmontar e colocar tirar os braços ali, ainda é um sistema que você prensou, tá feito. Agora aqui não, aqui você tem que fazer o cálculo para ver as arruelas, daí se tem desgaste. Aí se no caso de der a medida de folga lá de 5 milímetros, aí 5 por dentro e 5 por fora, aí se isso aqui já tiver gasto, já não é a mesma medida. Então tem as suas particularidades entre os dois tipos de suspensão aí, para quem queria saber ou tem curiosidade e etc. Então é isso aí. Espero tirar aí a dúvida de alguém, se alguém tinha essa dúvida. Então é isso aí, ó. Embuchamento, pino do embuchamento horizontal, são 2, as arruelas. Aqui dentro pode ser bucho ou rolamento. E essa aqui é a ponta de eixo. E aqui os telefones. Aí esse sistema aqui não tem lá, porque daí quando bate aqui, ó, quando essa parte aqui, pode ver que até já tem meio gasto aqui, ó. Quando essa parte aqui bate ali, né, ele bate aqui assim, então daí limita, né, ele trabalha aqui, ele limita. E lá você tem que ter ali no braço da caixa de direção para limitar o giro do volante aí, os pneus não gastar por dentro ali na borda da suspensão. Então é isso aí, espero que tenha tido alguma informação útil para alguém e até o próximo. Valeu!